Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H. Quero cumprimentar a todos, desejando aqui uma excelente quarta-feira e lembrando que nós continuamos interpretando aqueles documentos que fazem parte do imbróglio que virou essa licitação do transporte público aqui na cidade. Aliás, não me param de chegar documentos. Eu acabo de receber esse envelope que traz todos os horários que eram praticados anteriormente pelos ônibus na cidade e agora os horários praticados pelas novas empresas. Já bati o olho aqui, por exemplo, bairro... difícil aqui é localizar quais são os bairros, né? Mas enfim, tem aqui algumas localidades, Castelo Branco, por exemplo, Altaneira, tem todos os levantamentos, né? Quando antes você tinha 48 horários, você passa a ter 35 agora. Onde antes você tinha 53 horários, você tem 40, 42. Enfim, eu vou analisar tudo isso daqui, me foi encaminhado. Recebi um telefonema também de uma senhora que ontem procurava o ônibus para o Castelo Branco, lá no terminal urbano, ontem à noite, terça-feira. O ônibus para o Castelo Branco, segundo ela, tinha as partidas anotadas no próprio site da MTU, que é a Associação Mariliense do Transporte Urbano, que congrega as duas novas empresas. Então, no site da MTU, os horários de partida dos ônibus do terminal para o Castelo Branco, 17h45 e 18h10. E ela disse que esperou, o ônibus não chegou, ela foi se informar com o fiscal, agora não tem mais afixado nos pilares do terminal a tabela de horários, e ela disse que isso dificultou demais para os usuários. Ela foi buscar a informação e aí a informação é de que o horário era outro, completamente diverso das 17h45 e das 18h10 que ela tinha anotado e copiado do próprio site da MTU, e deve existir aqui nessa relação de horários que me foi encaminhada neste envelope que eu acabei de receber. E essa senhora, dona Marisa, falou, olha, é um desrespeito completo com o usuário não sabe mais os horários, fica lá parado feito poste esperando os ônibus. Quando chegam, porque demoram a chegar, os ônibus vêm superlotados, porque os horários foram diminuídos. Enfim, olha, é reclamação em cima de reclamação. A gente imaginava que a substituição de uma por duas empresas de ônibus equacionasse os problemas que a população enfrentava com uma empresa. E o que a gente está vendo é que, na verdade, os problemas aumentaram. Eu vou estudar essa relação dos horários que eram praticados anteriormente pela empresa circular e que agora são praticados pelas novas empresas, pela AMTU. Então, eu tenho aqui da AMTU, olha, quem me mandou a cópia tirada do site da MTU, os horários dos ônibus e aquilo que era praticado no Circula Fácil, que era da empresa circular. Parece-me que houve uma redução gritante no número de ônibus. Olha, 48 partidas, 48 horários partindo do terminal. Eu queria só saber que bairro é este aqui, meu Deus do céu. Eu não tenho essa informação. Mas aqui 48 partidas estão anotadas aqui à mão, eu preciso contabilizar, 48 partidas e 35 partidas agora. Então, reduzindo 13 horários, né? 35 hoje, 48 anteriormente, 13 horários reduzidos em relação ao que se tinha aqui na cidade. Deve ser esta a explicação, porque os ônibus estão completamente lotados, as pessoas aqui em Marília estão experimentando como é que se sente uma sardinha enfiada dentro de uma lata, né? Como é que fica a sardinha em lata? As pessoas estão experimentando isso. Então, dona Marisa, muito obrigado pelas observações que a senhora me fez por telefone ontem à noite. Esse envelope que me chegou aqui, vou analisar, vou estudar de hoje para amanhã. Quero ver se a gente discute essa questão aqui no nosso programa, até porque me chegou um telefonema também dizendo que essa questão dos horários está claro entre o que havia antes e o que existe hoje, e me parece que o site da Circular não foi tirado do ar, ele permanece no ar, na internet, então você tem acesso ainda ao que havia, e agora tem o da MTU para você comparar. Houve uma redução brusca no número de partidas do terminal.
número de linhas de ônibus, número de horários de ônibus, né? Houve uma redução brusca, acentuada, em todos os sentidos da cidade. E me parece isso está sendo levado, inclusive, ao Ministério Público, lá o promotor de defesa do consumidor, Dr. José Alfredo de Araújo Santana, que, aliás, semana passada esteve aqui e pediu que esses problemas todos fossem levados até ele. Ok? A gente não vai fazer isso. Quem deve fazer são os usuários, é a população, e me parece isso já está chegando às mãos do promotor de justiça do consumidor, Dr. José Alfredo de Araújo Santana. Ainda com relação a essa questão, nós tivemos segunda-feira mais uma decisão tomada pelo juiz da Vara da Fazenda Pública aqui de Marília, Dr. Silas Silva Santos. Ele recebeu apelações das empresas Grande Bauru e Sorriso, apenas no efeito devolutivo, não no suspensivo. Então, as apelações que elas fazem contra a sentença prolatada, divulgada no dia 15, mas prolatada no dia 14 deste mês aqui pelo Dr. Silas, que anulou as licitações, suspendeu os contratos da Prefeitura com as novas empresas e mandou voltar a empresa circular. Decisão do juiz, hein? Tem gente aí que fica de plantão. Ah, o Ailton está defendendo isso. Eu não estou defendendo psiroca nenhuma. Tá aqui, ó. Decisão do juiz. Ele não entende o efeito como suspensivo, quer dizer, não suspende os efeitos da sentença dele, acata, né, as apelações que foram feitas pelas duas empresas contra a sentença, mas apenas no efeito devolutivo, não no suspensivo, não suspende nada. A Prefeitura ainda não apelou, ela tem prazo dobrado, vai até o dia 14 de agosto. Bom, está aqui então, com base nisso, também eu recebi, e ontem eu mostrei para os senhores, uma cópia, são 24 páginas, né? Poder Judiciário, Estado de São Paulo, Vara da Fazenda Pública. Eu estou lendo, onde tem risquinho amarelo aqui, eu estou lendo. Hoje eu li de novo as 24 páginas, assinadas pelo Dr. Silas Silva Santos, em cima daquelas apelações que foram feitas pelas empresas, mandadas lá para o Dr. Urbano Ruiz, que é o desembargador Urbano Ruiz, que é o relator da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, porque as empresas de ônibus, quando tomaram conhecimento da sentença do Dr. Silas, reclamaram ao Dr. Urbano Ruiz, que é do Tribunal de Justiça, que deu aquela liminar dizendo que devem ser mantidas as duas empresas novas e não deve voltar a circular. Só que isso foi feito em cima de um pedido de indenização da empresa circular, que fora negado no Fórum de Marília, e não, neste caso específico, da ação civil pública movida pelo Ministério Público de Marília. São coisas distintas. Aí o doutor Urbano Ruiz, não é, que recebeu a apelação por parte, essa reclamação, melhor dizendo, por parte das duas empresas de ônibus, dizendo assim: o doutor Silas está contrariando o que o senhor desembargador do Tribunal de Justiça mandou cumprir, ele está contrariando com a sentença dele. Então eles foram reclamar lá em São Paulo, no Tribunal de Justiça. O doutor Urbano Ruiz mandou para o doutor Silas, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública, para ele esclarecer a sentença. E o doutor Silas deu uma aula de direito. Meu irmão, ele pega pra capar, como se diz na expressão popular. Tem trechos aqui extremamente importantes. Ele reitera todas as decisões. Da conclusão dele na página número 24, conclusão: diante do exposto, creio ter ficado suficientemente claro que não houve, por parte deste juízo, pronunciamento incompatível com a autoridade de que se revestem as decisões proferidas em mandados de segurança. Ele cita os números, todas prolatadas pela 10ª Câmara do Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, impondo-se, pois, a improcedência da reclamação das empresas, com devida vênia, e exclamação. E ele diz aqui que em momento algum ele defendeu qualquer interesse que seja de qualquer das empresas ou da circular, questiona, faz alguns questionamentos aqui importantíssimos. Não houve juízo de valor por esse magistrado quanto à suspensão ou não das concorrências públicas. Trata-se de decisão do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, que me coube apenas cumprir. Está cumprida aquela decisão da 4ª Câmara de Direito Público, da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, da desembargadora Ana Liarte, mandando tirar as duas empresas, voltar a circular até fazer nova licitação correta, limpa, honesta, né? Ou deveria eu descumpri-la sob fundamento de que a empresa circular não tem direito à indenização?
Ou será que a inexistência do direito à indenização por parte da empresa circular implica a validade incontrastável das licitações? Olha só. Ou, por fim, que a inexistência do direito à indenização significa a desconsideração de uma lei municipal, de um decreto municipal? É muito pesado. É uma aula de direito, 24 páginas, que eu pretendo ainda essa semana voltar aqui a analisar e trazer tintim por tintim. Eu gosto de reescrever para pinçar os pontos principais, que são 24 páginas, mas tem cada sapatada, cada aula de direito que, olha, vou falar uma coisa para você, eu ficaria envergonhado se fosse para mim que estivessem mandando esse tipo de coisa. Bom, de qualquer maneira, acabo de receber aqui e-mails. Eu recebo e-mails aqui, algumas pessoas que pedem para os nomes não serem identificados, mas imensidão de mensagens que eu recebo, de denúncias que chegam aqui. Vou falar uma coisa para você, Marília está vivendo um momento, poder público aí, que se cuide, porque o que eu estou vendo de ação, que eu estou vendo de denúncia, que eu estou vendo de casos sendo mandados para o Ministério Público e o Ministério Público já propondo ações à Justiça, precisa que, obviamente, o juiz as acolha, mas, meu Deus do céu, a continuar desse jeito, Vinícius, senhor assessores do prefeito, vai chegar um momento que o menino não vai conseguir governar. Vai chegar um momento que ele é tanta coisa para responder, tanta fumaça, eu não sei se há fogo, mas dizem que onde há fumaça há fogo, é tanta fumaça, é tanta coisa denunciada, que vai chegar um ponto que vai ficar impossível governar, impossível administrar. Está na hora de chamar o pessoal, mandar parar de fazer bobagem, porque tem muito secretário, muita gente fazendo bobagem, metendo os pés pelas mãos. Ou a questão das licitações ganhas por aquela empreiteira que nós já divulgamos aqui, que está na mão do Ministério Público. Pelo amor de Deus, eu estou vendo que Marília está pegando um rumo, está embicando por um caminho que daqui a pouco a oposição não me deixa fazer isso, a oposição não me deixa governar. Não é oposição não, é gente do povo que está indo lá, assinando denúncia em cima de denúncia. Eu fui na mesa de um promotor, ele falou para mim, o senhor está vendo tudo que tem aqui em cima? Tinha papel dessa altura, assim, ó, tudo pacoteira de papel, tudo contra a Prefeitura de Marília. Eu falei, Deus o livre. Ele falou, e eu sou um dos promotores, vai ver nas salas dos outros. Assustador. Está na hora do pessoal começar a falar, botar os pingos nos is, os pés no chão, a cabeça no lugar, porque, meu irmão, que vem vindo por aí depois a gente divulga aqui, a gente é do contra, o jornalista fígado podre, queixo de cabra, né? Queixo duro, nada disso. A gente só divulga o que é fato, o que é notícia. Contra fato, não há argumento. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quarta-feira, 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola, presbítero e fundador da Companhia de Jesus. Em 1903, era fundada a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, aniversário dela no país, portanto. Em 2007, nessa data, Fidel Castro deixava a presidência de Cuba. Estava bastante doente, passou o cargo por irmão dele, Raul Castro. Lá é coisa de família, é hereditário, não é? Em 2008, era comprovada a existência de água em Marte. Estão faltando 153 dias para o final do ano e começa aqui a edição de número 149 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Muito bem, são estes os destaques principais desta edição do Hora H.
Pacto da Terra. Município, Polícia Ambiental e CETESB fecham acordo sobre movimentação de terra em Marília. Tudo vai precisar de projeto técnico e licenciamento ambiental. A utilização ficará restrita ao poder público. Asfalto, Codemar relaciona 74 ruas que serão recapeadas em Marília com recursos do Estado e do Governo Federal. O serviço vai começar pelas zonas Norte e Sul, onde os problemas são maiores. Ao todo, a cidade ganhará, na primeira etapa dos serviços, mais 60 quilômetros de asfalto novo. A visita do Papa, padre acredita que a juventude foi estimulada ainda mais a cobrar ética, honestidade e comprometimento na política e na vida em sociedade. Iluminação pública. Prefeitura espera transferência de serviços da CPFL. Resolução da ANEEL prevê que isso ocorra a partir de janeiro de 2014. Cada ponto público de luz deve custar até R$ 12 para o município. Com estas e outras notícias, está entrando no ar mais esta edição do Hora H. Muito bem, nós vamos ao primeiro giro de notícias do nosso programa e eu quero tratar de um assunto que nós já abordamos aqui anteriormente. Um caminhão da Codemar, não faz muito tempo, acredito eu, aí uns 60 dias mais ou menos, não vou me recordar exatamente da data, mas ele foi bloqueado por uma blitz da Polícia Ambiental dentro da cidade, aí na rua José Bonifácio. O caminhão transportava terra, que é para colocar, você tira a terra, que eles chamam terra podre, num buraco onde teve um vazamento de água, por exemplo, tem que fechar aquele buraco, vai colocar uma terra nova, que eles chamam de terra importada. E essa terra nova é para poder dar a compactação necessária, fechar o buraco, aquela coisa toda. Até para fazer base de asfalto, usa terra. E aí o município estava transportando num caminhão da Codemar terra para esse tipo de serviço. Quando a Polícia Ambiental parou esse caminhão, mandou que voltasse para a Codemar, onde a terra está depositada, que voltasse para lá a terra, não deixou que ela fosse utilizada e aplicou uma multa, R$ 1.500, não me falha a memória, porque faltava o licenciamento ambiental para movimentar aquele caminhão de terra. Depois que isto aconteceu, aí na rua José Bonifácio, começaram entendimentos para um acordo finalmente fechado no último dia 22. Participaram todas as secretarias municipais, a Polícia Ambiental, a CETESB, o vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho, Serjão, representou o chefe do executivo, foi lá no auditório da prefeitura, lá no segundo andar que aconteceu essa mega reunião, e aí, com o aval da CETESB, com a presença da Polícia Ambiental, foi então especificado tudo que deve ser feito para autorização dessa movimentação de terra. Somente o município, entretanto, ficará autorizado a utilizar terra. Você vai ver agora a explicação do diretor-presidente da Codemar, o Rogério Alexandre da Graça, conhecido como Rogerinho, a Hora H. Uma reunião no dia 22 do mês de julho, lá no auditório da prefeitura, onde esteve presente o prefeito, o vice-prefeito Sérgio, todos os secretários do município, inclusive o Leonardo do Meio Ambiente, e representantes também da Polícia Ambiental e da CETESB, né? Então, o que foi decidido? Hoje, quem for movimentar terra, o que tem que ser feito? Tem que estar incluído no projeto da prefeitura, autorizado pelo secretário do Planejamento, tirado uma licença na CETESB e doado essa terra para os bota-fora do município. Quem é os bota-fora? É a Codemar, Secretaria de Obras, DAI e o aterro sanitário. Quer dizer, só o município poderá utilizar a terra que sair dessa movimentação em obras. Exatamente, só o município, porque essa terra será utilizada novamente para uso do município, que é o meu caso, que eu uso
para tapa-buraco, né? Pavimentação de ruas nova, o DAI faz o conserto do vazamento e tem que ser colocado uma terra nova. Essa reunião que foi feita na prefeitura, obviamente que resultou uma ata. Todo mundo assinou, inclusive a Polícia Ambiental, que é quem estava pegando no pé? Exatamente, foi feita uma ata, né? Todo mundo assinou, todos os secretários, inclusive o pessoal da CETESB e a Polícia Ambiental. Hora H. Eu tenho uma cópia desse documento, eu estive lá com o Rogério, exatamente porque a gente acompanha os assuntos, de tempo em tempo, passa em todos os locais onde a gente já foi, buscando os finalmente de cada um dos casos que nós acompanhamos. Eu tenho uma cópia aqui, vou comentar daqui a pouquinho para os senhores. De agora em diante, depois desse acordo que foi feito aí, nessa movimentação de terra com o município, o Rogério acredita que não haverá mais risco de apreensão de nada, de caminhão, etc., e nem de multa, né? Vamos ver. A gente já via que não tinha irregularidade, né? Porque a gente não comercializa a terra. A gente usa, até deixei bem claro anteriormente, que a gente usa para o bem do município. Então eu creio que agora não haverá nenhum problema mais. Hora H. Olha, o tal documento diz o seguinte, que no dia 22 de julho deste ano, nas dependências do auditório da Prefeitura Municipal, na presença do vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho, policiais militares, capitão Paulo Henrique Lazzarini, da Polícia Ambiental, major José Luiz Cerqueira de Lima, representantes da CETESB, engenheiro Paulo Wilson Pires de Camargo e o técnico ambiental Masanori Tsujiguchi, o secretário municipal de obras, secretário municipal do meio ambiente, blá, 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 todos os secretários. O diretor-presidente da Codemar, Rogério da Graça, procurador do município, César Pilon, o vereador José Expedito Carolino, o Capacete, empresários e interessados nessa questão da movimentação das terras. Foi aberta a reunião pelo vice-prefeito, dizendo da preocupação que tinha com relação a tudo isso, piriri pororó. Os representantes da Polícia Ambiental esclareceram que toda atividade que implique em extração e comercialização de terra depende de licença do Departamento Nacional de Proteção Mineral, que deve ficar a cargo das empresas interessadas. Representantes da CETESB esclareceram que a atividade de movimentação de terra resultante de escavação exclusivamente para utilização em obras civis depende, e desde que não implique na supressão de vegetação, quer dizer, não pode tirar árvores que estejam naquele terreno, nem na intervenção em área de proteção permanente, não necessita de licenciamento da CETESB ou do DNPM, que é esse Departamento Nacional de Proteção Mineral. Então, escavação, inclusive para utilização em obras civis, desde que não implique em retirada de vegetação, nem em intervenção em área de proteção permanente, APP, não necessita de licenciamento da CETESB nem nada. Porém, a movimentação de terra levada daqui para lá deverá estar prevista no projeto e no memorial descritivo da obra, aprovados pela Prefeitura, inclusive especificando o volume a ser escavado e o local onde será depositada essa terra. Assim ficou deliberado em conjunto com a municipalidade, deveria estabelecer os locais para recebimento dessa terra, aí ficaram Codemar, DAI, que os botaforas aí do município, né? Codemar, DAI, o aterro sanitário, por aí vai. E aí, então, essa terra pode ser utilizada. Então, ficou esclarecido desta forma nesse documento, essa ata que os senhores estão vendo aí. Beleza? Então, mais um assunto que a gente foi atrás. A gente divulgou, aliás, com exclusividade essa questão da apreensão da terra e da multa aplicada contra a Codemar nessa movimentação de terra, coisa de 60 dias atrás. E agora, o desfecho para essa história resultou numa grande reunião, tudo devidamente esclarecido, mas tem que estar no memorial descritivo da obra, em projeto aprovado pela Prefeitura, especificando quanto é que vai escavar, quanto vai tirar de terra e para onde é que vai essa terra. Nós vamos ao breve intervalo, daqui a pouquinho nós vamos retornar, tem ainda assunto importante com relação a asfalto, é outro assunto que a gente foi na Codemar buscar informações, até porque tem aí uma verba que vem vindo do governo do estado, é possível que esteja aqui esse dinheiro para ser utilizado a partir de setembro, seria o grande enfrentamento de um dos problemas crônicos da cidade, buracos nas ruas, recapeamento de muitas ruas que já não comportam mais um simples tapa-buraco. A gente vai entrar nessa questão, a relação das ruas já está toda pronta, eu tenho uma cópia, inclusive fui buscar hoje na Codemar, aqui o timbre da Codemar, 74 ruas, a metragem a ser feita de asfalto em cada uma delas, tem todas as ruas que vão ser recapeadas,
todas as ruas que vão ser recapeadas. Eu vou depois postar no Facebook do Hora H, facebook.com/HTV, todas as ruas e avenidas que vão ser recapeadas aqui na cidade com esse dinheiro que virá do governo estadual e parte também dinheiro do governo federal. Daqui a pouquinho a gente entra nesse assunto aqui no Hora H. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. De volta para mais um bloco de notícias do Hora H. Aquele americano, Edward Snowden, que revelou o esquema de monitoramento de telefones e dados de internet feito pelo governo americano, colheu documentos sobre um programa que autoriza analistas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos a buscar conteúdo e informações específicas sobre um usuário de internet. Ou seja, você, supostamente aqui em Marília, acessa a internet, se o governo americano quiser, por esse sistema ele consegue saber quais os sites que você visitou, os portais em que você entrou, o que é que você postou, o que é que você viu, tudo. Há uma reportagem publicada em um jornal britânico, The Guardian, nesta quarta-feira, mostrando qual é esse programa. Ele pode ver o histórico de navegação e quase tudo que os internautas fazem em diversos portais. Eles têm centrais de monitoramento, segundo foi revelado, centrais de monitoramento em todo o mundo, inclusive uma em Brasília, para analisar os americanos, para analisarem
o que nós internautas fazemos aqui no Brasil, nos nossos computadores. As informações podem ser obtidas através dos IPs, que são os endereços dos computadores, telefones, nomes completos, apelidos dos usuários, palavras-chave em diversas redes sociais, provedores de e-mail e por aí vai. O monitoramento, segundo foi divulgado, ocorria em diversas centrais do mundo, uma delas aqui em Brasília, no Brasil. Através de uma das funções desse programa americano, os agentes de bisbilhotagem americana são capazes de ver o conteúdo de um chat, por exemplo, ou de uma mensagem privada na rede social Facebook. Você botou uma mensagem privada direcionada para uma determinada pessoa, determinado endereço, você acha que ninguém está vendo, eles têm capacidade, têm condições de ver. Para isso, basta que eles digitem o nome do usuário, a data da conversa desejada e ponto final. De acordo com os documentos divulgados hoje, todos esses dados confidenciais eram obtidos sem autorização judicial, com o preenchimento de um formulário online que poderia ser feito esse preenchimento com uma justificativa vaga e autorizados por superiores. Eu quero porque quero. Pronto, está autorizado. Já pensou? É o Big Brother mesmo, né? A gente é monitorado 24 horas por quem quer saber o que é que a gente está fazendo. Mudando o assunto de pato para ganso, vamos falar de asfalto. Continuam os preparativos para o lançamento de uma frente de serviços para o recapeamento de ruas aqui na cidade. Segundo a Codemar, que é responsável pelo asfalto em Marília, mais de 70 ruas já foram relacionadas para receberem o serviço a partir de setembro. Serão investidos mais de 10 milhões de reais ao todo. 5 milhões virão do governo do estado. Outros 5 milhões e 600 mil reais virão do governo federal, incluindo uma parte destinada ao asfaltamento de ruas ainda em terra, ainda sem pavimentação. Somente a primeira etapa do serviço vai contemplar 60 ruas com aproximadamente 60 quilômetros de asfalto novo. Puxa vida, hein? A informação é do diretor-presidente da Codemar, Rogério Alexandre da Graça. O Rogerinho você vê agora. São 74 ruas que serão recapeadas, né? Nós tivemos uma reunião, eu, o Emílio e o Pimentel, fazendo uns ajustes, mas já está com o secretário de obras, que está já elaborando valores para estar mandando para a Secretaria do Estado, onde que vai estar repassando a verba estadual. Agora, 74 ruas, já dá para saber a quantidade que vai se utilizar de asfalto, quantos quilômetros que dá de asfalto a serem feitos de recapeamento? Exatamente, 74 ruas. No início nós vamos, com essa verba de 5 milhões estadual, será feito 60 ruas. Né, que dá aproximadamente aí de 50 a 60 quilômetros de asfalto. E o restante tem mais uma verba, que é do deputado Abelardo Camarinha, de 2 milhões e 600, entrará as outras 15 ruas. E também uma verba de 3 milhões, que é também recurso federal, que é para pavimentação asfáltica de ruas que não tem asfalto. Quer dizer, nós vamos ter então 5 milhões que vem do governo do estado e mais 5 milhões e meio que vem do governo federal só para asfalto. Exatamente, isso aí é só para asfalto. E temos também aí umas ruas que vai ser trocadas a rede de água antes, né, para depois efetuar o recapeamento. Hora H. Olha, eu estou com a relação das ruas aqui, daqui a pouco eu vou comentar. Tem rua que vai ter, rua mais comprida, aquela coisa toda, uma rua que vai ter 20.840 metros quadrados de asfalto novo, por exemplo, a Hermes da Fonseca, entre a Santos Dumont e a Francisco Chaves de Moraes, 20.840 metros quadrados de asfalto. 28.405 metros quadrados de asfalto, a rua Antonieta Altenfelder, também ela está um bagaço, né? Entre a República e a rua Irineu Lopes de Lima. Daqui a pouco eu comento outras ruas. A parte burocrática para o início do serviço de recapeamento ainda está sendo encaminhada pela Prefeitura de Marília para o governo do estado. Mas a previsão da Codemar é de que o recapeamento de ruas comece em setembro e a primeira etapa esteja pronta até o final de outubro. Porque depois de outubro, no próprio mês de outubro, né? Se não mudar o tempo, mas deve ter a temporada de chuva. Não é? Pelo menos todos os anos é assim. E aí que você vai fazer asfalto, que jeito, debaixo de chuva. Então tem que ser rápido com o serviço, senão não dá tempo. O Rogério fala a respeito dessa questão. Nós estamos aí correndo, né, contra o tempo, para o mais rápido possível. O prefeito quer iniciar isso
né, com mais urgência, porque logo também, depois de outubro, aí, vem as chuvas, né? Então temos que acelerar isso aí. Existe uma escala de prioridade para essas ruas que vão ser recapeadas? Vocês já definiram isso? Existe uma escala. O prefeito quer que inicie dos bairros para o centro. Primeiro Zona Norte, Zona Sul e depois as áreas centrais, né? E também continuarmos com o tapa-buraco, né? Que diariamente a Codemar vem realizando aí de 1.500 a 2.000 metros quadrados por dia. A Codemar está trabalhando hoje com quantas equipes? Hoje a Codemar tem 7 equipes, né, no tapa-buraco. 6 já determinados os pontos, em vários lugares da cidade, todos os setores, e uma que atende os pedidos da ouvidoria, umas reclamações mais urgentes. Hora H. Você viu que o Rogério falou aí do tapa-buracos, que não vai parar, né? De um lado, o recapeamento, com esse dinheiro que vem do governo do estado, mas com 7 equipes que a Codemar tem, 6 pessoas cada equipe, 42 pessoas no total, tem feito aí de 1.000 a 1.500 metros quadrados de asfalto por dia, tapando buraco. Agora, atualmente, na manhã de hoje, nesta quarta-feira, o pessoal estava no Jardim Lavínia, você está vendo aí, na rua Roque Montefusco, desce lá a rua Rinópolis, do Palmital Prolongamento para baixo, no Castelo Branco, né? E aí, lá no final da Rinópolis, você tem a rua Roque Montefusco, indo lá para o Lavínia. Aí o pessoal da Endurbe foi lá, parece que deu uma ajeitada na sinalização também. Nesse ponto aí estão fazendo um sarjetão, na rua Roque Montefusco, eu não sei qual é essa rua aí, não dá para ir no poste ali, o cruzamento com essa rua, mas logo depois da Rinópolis, 2 quarteirões para frente, você já tem esse sarjetão que está sendo feito, e olha aí o pessoal da equipe de tapa-buraco dando uma ajeitada nessa rua Roque Montefusco, que está horrível, estava pelo menos, né? Agora já melhorou bem, já dá para transitar com o veículo ali sem sobressaltos, mas tem uma equipe grande trabalhando nesse local, como você está vendo, as imagens foram feitas pelo cinegrafista Eduardo Dias. Olha aí, ó, o caminhão da Codemar, aliás, é todo o maquinário da Codemar. Para fazer o recapeamento, gente, para essas 74 ruas que eu tenho listadas aqui, eu estou com uma cópia em mãos. Para fazer esse recapeamento, vai ter que fazer licitação, que a Codemar não tem condições de fazer tudo. Ela vai fazer uma parte. A outra parte, a maior, o grosso do serviço, terá que ser licitado, porque a Codemar não dá conta de fazer tudo. Tem que ser empresa de porte, empresa maior, para poder dar conta de tudo. Agora, eu vou passar alguns locais onde o recapeamento será maior. Então vamos lá, da relação que eu tenho em mãos. Avenida Antártica, entre as ruas Francisco Fernandes Filho e João de Freitas Caires, 18.836 metros quadrados de recapeamento. A Avenida Nelson Spillmann, entre a Rua Goiás e a Avenida Castro Alves, 19.599 metros quadrados de recapeamento asfáltico, quase 20 mil metros quadrados de recapeamento na Avenida Nelson Spillmann. Depois, a Rua Hermes da Fonseca, que eu já tinha falado, 20.840 metros quadrados de recapeamento entre a Santos Dumont e a Francisco Chaves de Moraes. 28.405 metros quadrados de recapeamento na Rua Antonieta Altenfelder, da República até a Rua Irineu Lopes de Lima. 14 mil metros quadrados de asfalto de recapeamento na Rua Coronel José Brás. Tem gente que reclama, José Brás está com muitas ondulações, né? Entre a Sampaio Vidal e até chegar na Avenida da Saudade, ou da Saudade até a Sampaio Vidal, que esse é o sentido de mão de direção da rua. 11.700 metros quadrados de recape na Rua Coroados. Essa Rua Coroados está um Deus nos acuda, né? Entre a Rio Branco e a Joaquim de Abreu Sampaio Vidal. No total, 74 ruas, pode tirar as imagens aí do vídeo? No total, essas 74 ruas, 380.484 metros quadrados de recapeamento asfáltico, a primeira etapa 264 mil metros quadrados, o que dá quase 60 quilômetros de asfalto, 60 quilômetros de extensão, pegando a largura de uma rua, que serão feitos com esses 5 milhões do governo do estado. Depois mais 2.600.000 de uma emenda do deputado de Marília, Abelardo Camarinha, junto ao orçamento da União, também para recapeamento e outros serviços de infraestrutura, e os outros 3 milhões que virão também do governo federal, aí especificamente verba carimbada para fazer asfalto em locais onde ainda não há
pavimentação. Eu vou colocar depois no Face do Hora H, facebook.com/HTV, a relação de todas as ruas que serão recapeadas, até para você acompanhar, cobrar o serviço que vai ser feito depois pelo município. Aleluia, né? Que vai ser feito esse serviço, porque Marília, pelo amor de Deus, está enfiada no buraco, de tanto que tem buraco nas ruas da cidade. Vamos virar o assunto novamente e a gente vai tratar de uma questão que eu já havia anunciado ontem, que é a questão da iluminação pública, que a partir de janeiro do ano que vem, ela passará a ser de responsabilidade dos municípios e não mais das empresas fornecedoras de energia elétrica. Todos os municípios brasileiros devem estar preparados para assumir, a partir de janeiro do ano que vem, a responsabilidade sobre a iluminação pública. Serviços que hoje são feitos pela empresa de energia elétrica, no nosso caso é a CPFL, serão transferidos para as prefeituras. Isso está previsto na resolução 414, que é de 2010, de 3 anos atrás, da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Em Marília, a prefeitura estima que cada ponto público de luz deverá ter um custo extra de manutenção entre R$ 8,00 e R$ 12,00, é o que outras cidades já estimaram. A prefeitura ainda não fez nenhum levantamento específico sobre isso, mas trabalha com números que vêm de outras cidades. Mesmo assim, ela não poderá proceder um inventário daquilo que existe no parque de iluminação pública da cidade para confrontar com aquilo que vai ser transferido pela CPFL. A informação é do secretário de Serviços Urbanos, Avelino Modelli, o Lino, dizendo que falta estrutura para a prefeitura para fazer esse tipo de levantamento. Veja aí. CPFL já tem um levantamento, né, do parque de iluminação da cidade para fazer essa transferência. Então, a prefeitura está acompanhando isso com a CPFL, apesar de que esse levantamento é da CPFL para a prefeitura. E também a prefeitura está se movimentando, fazendo um estudo. Talvez, como ela não tem uma estrutura para assumir esse parque, esse serviço, para prestar um bom atendimento para a sociedade, para a população, ela vem fazendo estudos e levantamentos de qual seria o custo que ela teria que fazer no planejamento do ano que vem para assumir esse custo, já que a prefeitura, a taxa, contribuição de iluminação pública, taxa de iluminação pública, ela é cobrada dos munícipes para o consumo referente ao parque da iluminação pública. Assumindo essa manutenção, vai ter um aumento estimativo nesse custo e daí que provavelmente deve ser repassado aos munícipes também. Já se sabe mais ou menos, estima-se de quanto seria esse valor? É uma estimativa, né, por ponto de luz, por ponto de iluminação, em torno de 8 a 12 reais, mais ou menos, o que seria o custo. Aí somaria-se tudo e ratearia para toda a população. Agora, e como é que se chegou a esses números, a esses valores? Isso já é assim, algumas cidades onde já existe esse trabalho e esses contratos são baseados dessa maneira. Hora H. Não é um levantamento, um estudo feito pela Prefeitura de Marília, que fique claro isto, né? Questionado novamente sobre a importância da Prefeitura fazer um inventário completo daquilo que ela vai receber, o presente de grego que ela vai pegar, não é? O parque de iluminação pública existente na cidade, o secretário Lino disse que o município não tem condições de fazer isso. A Prefeitura ela não tem essa condição de fazer o levantamento pontual desses braços, desses postes. Então a CPFL já com o sistema dela, né, arquivo e sistema dela implantado, ela tem esse levantamento onde vai ser repassado. Acredito que alguma distorção será muito pequena e que possa ser atualizado à medida dessa diferença, a hora que for verificada essa diferença, já que todo o parque de iluminação será transferido. Hora H. Olha, eu particularmente, me permita aqui discordar, gosto muito do Lino, mas discordar um pouco do secretário, porque prefeituras bem menores, sem nenhuma estrutura comparado com Marília,
Vamos pegar o caso da Prefeitura de Barra Bonita, a Estância Turística de Barra Bonita, que todo mundo deve conhecer, aí nas margens do Rio Tietê. A Prefeitura de Barra Bonita foi uma das primeiras a fazer um inventário completo do que tem no Parque de Iluminação Pública no município. Então, se a Prefeitura de Barra Bonita, que é piquititica, perto da Prefeitura de Marília, se ela conseguiu fazer isso, como é que nós não vamos conseguir aqui? Ainda mais levando-se em consideração que nós temos aqui algumas universidades importantes, onde existem cursos que certamente podem fornecer universitários que podem atuar num levantamento como esse, uma parceria do município com essas universidades para fazer esse inventário. Eu não pegaria e confiaria no que a CPFL está me passando, principalmente porque ela está me passando algo que vai aumentar a minha despesa, aumentar o meu custo, e eu vou ter que repassar isso para o munícipe. Nós todos vamos ter que ajudar a pagar esse custo a mais que está previsto nessa resolução da ANEEL, que dá cumprimento ao dispositivo constitucional, né? Eu não confiaria só na CPFL para pegar esse presente de grego. Se fosse algo que me desse dinheiro, ao invés de eu ter que botar dinheiro em cima, aí tudo bem, não preciso nem fazer inventário para confrontação. Agora, quando eu tenho que botar dinheiro em cima daquilo que eu vou estar recebendo, pera um pouquinho, eu vou fazer um levantamento, confrontar, discutir até o último momento, não é? Eu imagino que tenha que ser assim, até para você ter o zelo necessário com a coisa pública, com o dinheiro público. Eu acho que dá, a prefeitura poderia, sabe o que falta? Falta foco, né? A questão da gestão que a gente sempre fala, né? Você tem que ser proativo ao invés de reativo, só vai reagir. Não, proativo. Eu sei que isto vai acontecer. A partir de janeiro do ano que vem, eu já tenho que, no primeiro dia de mandato, ter uma equipe cuidando disso, para andar com o serviço que, lamentavelmente, os governos passados, nem sei se sabiam que isso precisava ser feito, mas não fizeram nada, nenhuma vírgula em relação a isso. Tem cidade que já está com o levantamento pronto, sabe o que vai pegar, qual o custo a mais que vai ter. Associação dos Municípios Brasileiros, a AMB, ela já fez um levantamento de 26% a 30% mais do que se gasta hoje com o custeio da iluminação pública. Os municípios terão que arcar para fazer a manutenção do parque de iluminação pública. E esse dinheiro vai sair de nós, que o dinheiro do município só vem do nosso bolso, né? Nós sabemos disso. O secretário Avelino comentou o que deverá, na opinião dele, ficar sob a responsabilidade dos municípios a partir de janeiro do ano que vem, e o que ainda, segundo ele, continuará com a CPFL. Esse é o entendimento dele sobre a resolução 414 da ANEEL. Ouça. Extensão de rede, manutenção da rede, troca de postes, ampliação da rede, isso continua por responsabilidade da CPFL. O que vai passar para os municípios todos, né, do estado, apesar de existir um trabalho para que isso não aconteça, um trabalho através dos sindicatos e mesmo da Associação dos Municípios também está envolvido, vai passar a transferir para os municípios apenas a manutenção no sistema de iluminação. Agora, de qualquer forma, haverá um aumento de custo. A Associação Brasileira dos Municípios já estima até 30% a mais. Isso, obrigatoriamente, terá que ser repassado para os munícipes, né? As prefeituras, ela ou vai absorver esse custo, né, que ele é considerável pelo número de pontos de iluminação em todos os municípios. Então, com certeza, as prefeituras vão transferir esse custo para os munícipes. Cada ponto de luz, cada bico de luz instalado num poste, nas praças, nas ruas, avenidas, logradouros públicos de maneira geral, cada ponto de luz entre R$ 8,00 e R$ 12,00 por ano seria o custo para o município. Agora você multiplica todos os existentes na cidade por um número médio entre 8 e 12, R$ 10,00. Quanto vai dar? Isso vai ter que ser repassado para nós, munícipes. E outra, hein? Eu entrei no site da ANEEL, na internet, e lá tem uma notícia comentando a resolução que vai entrar em vigor em janeiro do ano que vem, a resolução 414, que é de 2010. E o secretário Lino até disse isso para ele. Falei, Lino, eu acho que é tudo que vai ficar sob a responsabilidade do município, não só a manutenção da iluminação pública. E ali, na notícia comentada, que está no site da ANEEL, esta resolução
passa para os municípios a responsabilidade pela manutenção de todo o sistema de iluminação pública, como, por exemplo, 2 pontos. Troca de luminárias, queimou uma lâmpada no poste na frente da sua casa. Hoje liga para a CPFL. Amanhã, a partir de janeiro do ano que vem, vai ligar para a prefeitura, ela vai ter que trocar. Manutenção dos postes, manutenção da fiação, transformadores, lâmpadas e reatores. Isso tudo hoje é de responsabilidade da CPFL. Vai passar, no caso de Marília, a ser de responsabilidade da prefeitura. E isto, gente, importante observar, essa resolução, o superintendente de regulação da comercialização da eletricidade da ANEEL, Marcos Bragato, enviou ofício às associações de municípios, que está todo mundo preocupado, informando que foi prorrogado o prazo para 31 de janeiro de 2014. Então, no último dia de janeiro entra em vigor. Aí as prefeituras assumem o serviço da iluminação pública. Isso vai adequar as práticas com a iluminação pública às normas constitucionais. Isso está na Constituição. Segundo a ANEEL, abre aspas, o serviço de iluminação pública é encargo dos municípios. Dor de cabeça a mais. Se não funciona com a CPFL, receio que vá funcionar muito menos ficando na mão das prefeituras. O que os senhores acham, hein? Muito bem, quem sempre está conosco aqui no Hora H, nosso parceiraço, o Jornal da Manhã, trazendo como destaque essa notícia, inclusive nós recebemos aqui no e-mail, foi mandado pelo P5, que é o Serviço da Polícia Militar, Serviço de Comunicação, preso em roubo, confessa participação em arrastão. Esse sujeito aí que você está vendo na fotografia, 19 anos de idade, desempregado, Henrique Rodrigues da Silva, o Fubá, ele é conhecido como Fubá, foi preso pela Polícia Militar, acusado de render uma família e assaltar uma residência na tarde de ontem na rua Arnaldo de Lara Forni, no Jardim Tropical, zona leste da cidade. Ele rendeu a família com uma faca, ele roubava joias e dinheiro quando foi surpreendido pelos PMs. A ação da polícia foi rápida, as vítimas saíram ilesas, os objetos foram recuperados. O Fubá, como ele é conhecido, ele foi reconhecido também. Ele fazia parte de uma quadrilha, a mesma que tinha roubado os frequentadores, os fregueses de um restaurante japonês aí na rua Álvares Cabral, me parece no domingo à noite, alguma coisa assim, na semana passada. Todos foram presos dessa quadrilha e o Fubá acabou confessando que ele também estava no meio desse roubo aos frequentadores, aos clientes do restaurante. Ele foi levado ao plantão, foi lavrado a prisão em flagrante e ele foi encaminhado para a delegacia, a cadeia, melhor dizendo, cadeia pública de Garça. Então esse é um dos destaques do Jornal da Manhã, edição desta quarta-feira, dia 31 de julho. Investigação, notícia de baixo, advogada é acusada de chefiar esquema de tráfico e de prostituição. A advogada Luciane Fujikawa, 46 anos, e o aposentado José Cícero da Silva, de 54, foram presos ontem pela Polícia Civil, Delegacia de Entorpecentes, a DIZI, acusados de tráfico de entorpecentes. Ela também é suspeita de chefiar um esquema de prostituição que incluía comércio de drogas. Belo exemplo, hein? Meu Deus do céu. E uma outra notícia mais abaixo, Prefeitura cria calçadão provisório no comércio. Vai ser uma experiência para o Dia dos Pais, nos dias 9 e 10 de agosto, antecedendo o Dia dos Pais, vai ter aí o fechamento das ruas 9 de julho e Prudente de Moraes, na área comercial, exatamente permitindo a livre circulação das pessoas, transformando essas ruas em calçadão também, um calçadão provisório, improvisado, para ver qual é que vai ser o comportamento do comércio dessa maneira. Isso deve ter sido acertado, obviamente, em parceria com a Associação Comercial. Tá aí e uma notícia interessante, está do lado esquerdo, crime passional, aquela moça que acabou matando a namorada, né, com um tiro na cabeça. A família da artista plástica Silvia Helena Saraiva Avelino, de 52 anos, autorizou que todos os órgãos dela fossem doados. Ela teve morte encefálica segunda-feira, depois de um crime passional. Ela foi assassinada pela namorada, 25 anos a namorada, ela tinha 52 anos, e agora o serviço
de procura de órgãos e tecidos, que funciona no HC, captou fígado, rins, córneas e ossos para transplantes em pessoas que necessitam. Pelo menos, diante da tragédia, um ato aqui extremamente bondoso, caridoso, humanitário com as pessoas que precisam. É difícil a família fazer esse tipo de coisa, porque está comovida, está tomada pela emoção, muito complicado. É uma dor terrível, imagine, perder uma pessoa da família, né? Tá aí, portanto, o Jornal da Manhã, 3311-5400, você liga, assina e recebe o jornal em sua casa. Melhor veículo de comunicação impressa da cidade, circulação diária, 3311-5400. Para se comunicar conosco aqui no Hora H, você, primeiro de tudo, pode entrar em contato com o nosso Facebook, deixar mensagens, fazer comentários nas notícias que nós postamos na página do nosso programa, facebook.com/HoraHTV, facebook.com/HoraHTV. Pode mandar e-mail também, ailton.medeiros@hotmail.com, esse é o nosso e-mail, ailton.medeiros@hotmail.com, e acompanhar, seguir as notícias que nós publicamos no Twitter também, Twitter, @HoraHTV1, Twitter, @HoraHTV1. E, de vez em quando, você pode telefonar para cá, enquanto o programa está ao vivo, de 1 às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira, 3454-5959. Eu havia prometido colocar no ar uma entrevista com o padre Edson Oliveira Lima, ainda repercutindo a visita do Papa, mas eu peço aqui desculpas aos senhores, vou exibi-la amanhã. É interessante, porque há toda uma análise a ser feita, melhor essa análise, obviamente, quando feita por alguém de dentro da própria igreja, que a conhece bem melhor que a gente e imagina aquilo que possa acontecer a partir das mensagens, dos recados deixados pelo Papa Francisco, de imensa sabedoria, diga-se de passagem. Então amanhã eu venho com esse material, eu quero, só para encerrar, dizer que eu recebi aqui um e-mail do Marcelo Oliveira, devido ao seu trabalho atuante, acompanha o seu programa todos os dias, vem através desse e-mail pedir a sua ajuda para nos auxiliar, quem sabe receber de uma vez por todas, já que faz mais de 10 anos que estamos esperando uma solução para o nosso caso. Somos ex-funcionários da falida indústria de comércio de biscoitos Xereta, a mesma já foi a leilão, teve bens leiloados, mas mesmo assim nós funcionários não recebemos o nosso. Gostaríamos que o senhor me intervisse, marcasse uma entrevista com o senhor juiz Isauro Pigosi Filho, que é responsável pelo caso, eu vou procurar o doutor Isauro, com a advogada Maria Regina Borba, sobre esse assunto, questionando-os o porquê da demora do pagamento dos ex-funcionários da antiga Xereta, que faliu e já foi a leilão. Marcelo, muito obrigado pelo e-mail, a gente vai correr atrás dessas informações para você. E prometo para amanhã também para os senhores continuar o meu estudo em cima da resposta que o Dr. Silas Silva Santos mandou para o desembargador Urbano Ruiz, lá da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, face à reclamação, está aqui a reclamação, o número, tudo certinho, que foi feita pelas empresas Transporte Grande Bauru e Viação Sorriso, contra o juízo da Vara da Fazenda Pública do Comarca de Marília, contra, portanto, a decisão tomada pelo Dr. Silas naquela ação civil pública que anulou as licitações de ônibus, mandou romper o contrato com as empresas, tirá-las de circulação, voltar a circular em cumprimento de lei e de decreto existentes no município. É uma aula de direito que o Dr. Silas escreve aqui, ensinando, não sei se ele teve essa pretensão ou não, mas me pareceu isso, lá para o pessoal do Tribunal de Justiça, o porquê da decisão que ele tomou, os trâmites, o passo a passo,